oráculos. Não há o que se condenar nos oráculos. O oráculo ele é uma forma de intercâmbio mediúnico em que as pessoas procuram conselhos, orientações, respostas, diagnósticos, contato, enfim, com o plano espiritual, por acreditar que esse mundo, hierarquicamente, está numa posição abaixo das forças invisíveis e espirituais, realmente está, e como algo pode ser feito para que as coisas sejam evitadas ou modificadas, alteradas, mantidas, enfim. Então, o oráculo, ele pode acontecer de modo bem ostensivo, quando você joga, por exemplo, um jogo de búzios, como nós mostramos aqui no começo, ou simplesmente ele pode ser de modo sutil. A pessoa faz uma oração, fecha os olhos, intui e transmite aquilo que recebeu em oração, em meditação. Às vezes vem em forma de um sonho, algo premonitório. Não há pecado no oráculo. Aliás, há pecado em quê? Se o pecado é uma criação religiosa. Os búzios sempre foram usados em diversas culturas para oráculos de adivinhação. Hoje, os irmãos do Candomblé utilizam como uma forma fundamental de comunicação com os orixás, para se falar com entidades ou espíritos, não necessariamente é obrigado a recorrer aos búzios, porque geralmente, mediunicamente, isso é realizado. Já com os orixás, procura-se usar o Opelei-Fá, o jogo de búzios, como forma assim mais oficial de se falar com os orixás, mas isso pode variar muito também de casa para casa, de instituição para instituição. É incerto, tá, a origem do uso dos búzios, embora diga que os árabes foram os primeiros a começar a usar os búzios para a realização de oráculos. Então, assim, o uso de búzios no candomblé é uma prática específica, com tradições próprias, significados próprios, mas lembrando aqui que nenhuma religião tem o poder e o uso exclusivo dos búzios. Qualquer tradição pode utilizar os búzios ou cartas de tarô, favas, conchas para fazer seus oráculos. Os búzios não são propriedade dessa ou daquela religião. Tudo indica, sim, que começou com os árabes, embora eles tinham um jeito independente deles de usar. Lógico, eles não iam usar com a mesma conotação que o candomblé usa, né? Os árabes não tinham esse vínculo voltado à questão dos orixás. Agora, os búzios, os búzios se tornaram uma parte importante da espiritualidade de matriz afro-brasileira, e toda religião de matriz afro-brasileira indigenista pode usar os búzios independentemente, porque nenhuma pode arrogar para si a posse exclusiva do método. O jogo de búzios, ele é utilizado aqui, vou até usar a fala de um orixá para deixar uma orientação sobre exatamente o que os orixás pensam querem dizer a respeito do jogo de búzios nas mais diversas tradições religiosas e espirituais. Nós temos a fala de Orixalá. Temos a fala de Gunitá. E a fala de Xangô. O que esses orixás querem dizer? Eles querem dizer que, como estamos todos a serviço de algo maior, é compreensível, salutar e necessário que todo aquele que, com respeito, fé e devoção, busca a voz dos orixás através de qualquer sintonia, através de qualquer oráculo, pode exercer o diálogo consagrado. Então aí, até a voz dos orixás
vem trazer para nós uma confirmação que você, que até então estava com medo de trabalhar com os búzios, não precisa mais ter esse medo. Trabalhando com respeito, você vai conseguir chegar lá. Se você tiver alguma dificuldade em como lidar com o orixá Ifá, com o Euá, o Pelé, que são orixás bem voltados à questão dos oráculos, entre em contato com a gente. Tá? Nós vamos preparar você, mesmo que você esteja à distância. Outro tema interessante que nós vamos falar nesse vídeo, e aí nós vamos recorrer ao livro As 100 Mensagens Mais Importantes de Jesus, do mestre Franz Alt, editora Pensamentos, que não estou ganhando nem um centavo para fazer divulgação. Diz aqui em Lucas capítulo 12, versículo 6, e Mateus capítulo 10, versículo 29, no aramaico, tá? Diz assim, ó, não se vendem 2 pardais para um asse. Ou está perguntando, não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles será esquecido por Abba. Bom, aqui o comentário que o autor faz, né? Jesus mostra compaixão por um animal aparentemente tão insignificante como um pardal. E ao mesmo tempo diz que Deus também ama os animais que criou. Para Jesus, a bondade de Deus é incomensurável, pois ele também se apieda dos animais. Em Nazaré, local de onde nasceu as cabras, as ovelhas, os burros e os camelos, faziam parte da paisagem cotidiana. Aí na página 64, nós estamos no capítulo 10, tá? Chamado Jesus e os Animais. Na página 63, no último parágrafo diz assim, segundo Jesus, Deus quer que reconheçamos os animais como companheiros de criação. Se realmente estivermos interessados em diminuir a violência, tal como concebido por um Deus amoroso, também precisaremos de uma ética específica nesta era de criação e exploração em massa de animais. Quando fala que esse tema que Jesus falava sobre animais, ele não estava necessariamente condenando o sacrifício de animais. Tá? Até porque ele sabia que boa parte das religiões que existiam na época dele, inclusive o judaísmo, de onde vinha a família dele, tinha sacrifícios de animais. O caparote, ou capará, que é uma prática judaica tradicional, realizada até hoje por alguns grupos ortodoxos, em que se sacrifica animais, no caso aves. Embora as linhas mais modernas preferem fazer doações para compra de produtos, animais, para compra de produtos, alimentos, para doação de pessoas necessitadas, nós respeitamos ambas as decisões, né? Mas ainda existem tradições que procuram manter ali firme as bases e fundamentos. O ritual, no caso do caparó, ou capará, tem esses 2 nomes, ele era um ritual original que envolvia o sacrifício de aves, geralmente, galinhas ou pombos, como uma forma, entre aspas, de expiação pelos pecados. Uns dizem que essa prática é controversa, que não é aceita por toda a comunidade, e alguns defendem algumas alternativas que eles chamam de humanitárias, como a doação de dinheiro para caridade ou realização de atos de bondade. Porém, ambas as opiniões devem ser respeitadas. A vida é algo muito valioso. E os animais, eles estão no reino ali intermediário entre o reino elemental e o reino animal. Todos nós já passamos pelo reino elemental, passamos depois pelo reino animal e hoje estamos no reino hominal. O reino animal, ele carrega a vida, assim como o reino vegetal, por exemplo, o reino hominal. Porém, existe, na visão dos mundos, uma hierarquia em que a vida do animal, embora não valha menos que a do ser humano, não estou dizendo que o animal vale menos, estou dizendo que o animal tem que morrer, não é isso. Mas existe um fundamento magístico que diz que por ser um modo de vida transitório para a vida humana, esta vida animal pode ser cedida energeticamente
sacrificada, no caso, como forma de oferecer algo valioso às divindades ou forças que trabalham para quebrar ou expiar ou anular alguma coisa que precise ser quebrada, ou trabalhada, ou curada, ou purificada, enfim. Muitas tradições justificam também o sacrifício de animais como uma forma de respeitar e se conectar com a natureza e o próprio ciclo da vida. Então, aquele corpo daquele animal está sendo sacrificado, mas a energia da vida está sendo celebrada e autenticada e dividida, instalada em todos os participantes daquele processo, inclusive naquele próprio animal que privilegiadamente terá seu espírito recolhido, e levado para um lugar onde receberá uma preparação especial. E esse animal terá um certo privilégio em seu recolhimento enquanto espírito e será trabalhado de modo cuja evolução deu um salto muito grande. Então, se ele ficar, por exemplo, mais 10 mil anos como animal, ele talvez reduza isso pela metade. Aí tem gente até que brinca e fala, então se ele for sacrificado depois de novo na condição do outro animal que ele vem, ele pode dar um salto e vir como humano logo. Também não é assim, porém ele carregará um brilho e um carinho maior por parte das divindades. É o que se acredita, é o que se é ensinado para nós. Tá? E também podemos esquecer que muitas comunidades e tribos e povos fazem isso de geração em geração, é uma tradição, e é vista como uma parte importante da identidade cultural e religiosa daquele povo. Entendeu? Então, assim, por mais que seja visto como algo controverso por um determinado povo, a gente tem que entender que cada povo vê uma determinada prática de maneira diferente, cada pessoa vê de maneira diferente. Né? Algumas pessoas podem ver como uma forma legítima de expressão da espiritualidade, da religiosidade, e outras podem ver como algo desnecessário, talvez até cruel. Mas aí é questão de cada um. Tá? O que não pode faltar é o respeito. Tá? Então é isso. Que Jesus, Maria e José, na unidade do Espírito Santo, lhe conceda muita saúde, luz, paz e proteção, e que jamais lhes falte o axé dos orixás.